Amém. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura nessa noite. Vamos ler a palavra de Deus que está registrada no livro do Êxodo. Amém? Gênesis, Êxodo, segundo livro da nossa Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, capítulo de número 17. Vamos fazer a leitura do versículo 8 até o versículo 13. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós estar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos falar nesta noite de um fato histórico, um acontecimento histórico que Deus pediu, ordenou, na verdade, a Moisés que registrasse para que todas as nações, todos os povos soubessem, lembrassem deste fato, deste acontecimento. Êxodo capítulo 17, o verso de número 8 até o 13. Glórias a Deus. Aleluia. Eu espero nessa noite, no nome de Jesus, que não só as irmãs que estão aqui, mas que as pessoas que vão assistir, vão ver, vão acompanhar, no canal do YouTube, que nós aqui, a nossa intenção é pregar a palavra de Deus, para que as pessoas entendam qual é a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Nós esperamos que essa palavra chegue ao coração de muitos que vão assistir, vão ver, vão ouvir, e para que Deus, através do Espírito Santo, faça a obra, porque muitos já não estão na sua casa orando, muitos já não sabem nem mais falar com Deus, muitos não têm falado com Deus, muitos em uma ignorância espiritual não conhecem Deus, porque a oração é falar com Deus e ler a palavra de Deus é ouvir a voz de Deus. Amém? Diz assim o texto bíblico. Então veio, versículo 8 diz, Êxodo 17, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe os homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram, ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. Hoje a minha vista está uma bênção. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro, relata aos ouvidos de Josué
que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira, ou seja, Jeová Nissi. Tome assento, glorifique a Deus em nome de Jesus. Irmãos, a narração histórica do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, tem como objetivo ilustrar continuamente, a intervenção divina no curso da humanidade e evidenciar a presença de Deus no meio da história dos povos. Aleluia! Glórias a Deus! Para o povo hebraico, o Torá correspondia, aos 5 livros do Pentateuco. E nós vamos lembrar, não na Bíblia, mas quem gosta de estudar, vai lembrar de um homem por nome, Flávio Josefo, que viveu aí entre 37 e 38 depois de Cristo, e diz que totalmente a autoria do livro, ou dos 5 livros do Pentateuco, foi verdadeiramente de autoria mosaica, ou seja, do nosso irmão profeta Moisés. Mas existem outros historiadores, como Irineu, Clemente, Orígenes, Tertuliano, alguns homens que viviam ali na Alexandria naquela época, que questionam a autoria do Pentateuco por causa do canon, aquela palavra mais no original. Então, por causa do livro de Gênesis, eles ainda têm dúvida sobre a originalidade da escritura pelas mãos de Moisés. Mas o texto também nos diz para Moisés o que? Escrever para o povo. Então, a Bíblia não nos deixa enganado. Amém? A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que no capítulo 14, se você for ler em casa, Deus anunciou ali a saída do povo do Egito, da escravidão, e anunciou a ruína dos egípcios, porque eles vieram atrás do povo de Israel para ainda os levar novamente por escravos, porque Deus havia endurecido o coração de Faraó. Aí a Bíblia vai dizer que Deus abre o mar vermelho usando o homem por nome Moisés, que levanta aquele cajado, e um dia eu vou trazer uma pregação aqui, uma mensagem sobre o cajado de Moisés, que ele vem lá do paraíso, lá das mãos de Adão, e nós vamos pregar aqui qualquer dia sobre isso. Ele passou por Enoque, ele passou por Moisés. Então nós vamos pregar sobre essa palavra. Mas hoje eu quero que você entenda o poder da intercessão. Eu quero que você entenda sobre o que é oração. Eu quero que você entenda que nós não podemos parar de orar. A nossa oração não pode ser uma oração corriqueira. A nossa oração não pode ser uma oração de 5 minutos. A nossa oração ela tem que ser intermitente. A nossa oração ela tem que ser prolongada. Jesus nos diz nos 4 evangelhos que nós precisamos orar sem cessar. O apóstolo Paulo diz que a oração tem que ser incessante, ou seja, ela não pode parar. Aí nós vamos ler aqui no livro do Êxodo, no capítulo 14, após o versículo 14, que Deus vai abrir o mar vermelho, ao qual eles estavam ali entre os egípcios e o mar, e Deus deu poder a Moisés, usando aquele cajado que ele estava nas mãos, para o mar se abrir e o povo passar a pés enxutos. No capítulo 14, ainda Deus vai tratar assim ainda com o povo de Israel, e vai mostrar ao povo de Israel a destruição e a ruína dos egípcios. No capítulo 15 do mesmo livro, Deus vai também nos mostrar, se nós fizermos essa leitura em casa, o cântico de Moisés, o cântico do povo de Israel, os hebreus, o cântico de Miriam e aquelas mulheres tocando tamborim, agradecendo a Deus
por este marco de poder que aconteceu ao povo de Israel, ao seu povo, ao povo de Deus. Aí nós vamos ver também aí no capítulo 16 do livro de Êxodo, Deus assim mandando no momento em que o povo ainda está peregrinando no deserto de Sim, em caminho ou a caminho à terra prometida por nome Canaã. A Bíblia vai nos contar no capítulo 16 Deus aí envia o pão de manhã, e envia a carne no almoço, Deus envia água, Deus está cuidando do seu povo enquanto está caminhando, trazendo para os dias de hoje. Deus está cuidando de nós enquanto nós estamos nessa terra caminhando. Muitos são os nossos obstáculos, pessoas, não que elas sejam demônios, mas elas muitas vezes são usadas por demônios para nos incomodar, para nos injustiçar, outros até fazer feitiçarias, mas a Bíblia diz que contra Israel não vale encantamento, mas quem estiver na presença de Deus, quem estiver buscando o Senhor, quem estiver na oração, aí sim Deus está cuidando, porque o poder de Deus coloca a sua mão, como diz aí o Salmo de número 91, que o que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse se descansa, esse sim é protegido, porque ora, o que busca, Deus responde, Deus guarda. Mas sem viver uma vida de oração, nós vamos fraquejar, e nós vamos ver isso aqui no texto. No capítulo 16, conforme eu havia falado, Deus após enviar o alimento, vamos entrar no capítulo de número 17, e a jornada do povo de Israel ainda vai continuar. E lá no deserto de Sim, a água vai faltar, e eles vão sentir fome, porque comeram carne das codornizes. Geralmente assim, quando nós comemos churrasco, não comemos carne, a carne às vezes um pouquinho salgada, não é verdade? Aí a gente dá logo sede. O povo de Israel estava com sede, estava alimentado, mas a sede chegou, e Deus mais uma vez, porque tinha gente orando, a igreja estava peregrinando pelo deserto, e tinha gente orando. Ali não tinha só Moisés, não tinha só Miriam, não tinha só Arão, tinha muitas pessoas, Josué, e tantos orando. Alguns não, estavam na sombra, vou dizer assim, na sombra do boi, ou então na sombra dos irmãos. Já viu quando muitos te perguntam assim: ei, ore por mim, ei, ore por mim. Muitas pessoas não têm a coragem e não têm a paciência de estar orando, mas está sempre pedindo para nós orarmos por ela. É assim foi lá também no povo de Israel. Muitos estavam na sombra de quem orava, muitos estavam recebendo maná do céu, porque a igreja estava orando, Deus estava enviando maná, mas muitos estavam ali, nas costas de quem estava orando. E muitas vezes a prova vinha, as coisas aconteciam com essas pessoas, porque Deus não é bobo. E o capítulo 17 vai entrar justamente nesses versículos que nós lemos, para nos dizer que no momento em que eles estavam ali num trecho do deserto de Zim, mais próximo estava o que nós lemos, Refidim, que ficava no deserto de Zim, ali pertinho, e Moisés andando com o povo. É claro, o povo estava cansado, saiu do Egito 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças, só homens. Imagina qual era o número, mais de 2 milhões de pessoas, eu acredito muito mais, e eles peregrinando. É claro, muitas pessoas já idosas, alguns cansavam a caminhada. Se você for andar em Suzano, vou pagar conta, vai para lá, vem para cá depois de um dia fatídico, você vai ver também que vai vir o cansaço. E o povo estava ali numa extensão grande, havia muitas pessoas peregrinando, e os amalequitas vão levantar-se agora contra o povo de Israel. Eles vão vir pela retaguarda, eles vão vir por trás, e eles vão pegar o povo desprevenido, cansado, algumas pessoas. Mas Moisés, vendo isso, Deus já em contato, olha o contato de Moisés com Deus, olha, era Deus de cima e Moisés de baixo, era Deus mandando, falando com Moisés, e Moisés falando com Deus. Olha a oração aí, olha Deus falando, olha Moisés falando com Deus, a oração contínua ali, e estava ali
com todas as falhas que Moisés teve, mas ele vivia uma vida de oração, de busca em Deus e de Deus para o seu povo. E nós o que lemos aqui nesta noite vai dizer que agora Moisés recebe uma ordem de Deus e ele fala para o seu general, porque agora a condição de Josué ao seu lado, ele já é general do exército, ele já está numa posição boa e ele será o sucessor de Moisés. E assim Deus, assim usando a vida de Josué, vai liderar, vai escolher homens de batalha. Vamos lá, porque os amalequitas estão vindo para nos destruir, e como eles já estavam fazendo assim, destruindo uma parte do povo, porque vieram na retaguarda, vieram por trás. Aí Moisés vai fazer as estratégias, vai morar ali com Josué as estratégias, vai pedir para que ele escolha ótimos homens de guerra ali à frente da batalha, e a guerra vai se dar. Mas Moisés está falando com Deus, e ele agora quer ficar mais perto de Deus, agora ele quer ver a batalha de cima, agora ele quer ver o livramento que Deus vai dar por cima. Aí ele sobe o Monte Horebe e diz: olha, Josué, você vai liderar o povo aqui na batalha, e eu vou estar lá em cima, aleluia, subir comigo, e eu vou estar orando. E assim, a Bíblia não diz que Moisés estava com o cajado do jeito que eu vou mostrar, mas eu acredito que Moisés, quando estava lá em cima, segurou o cajado com as duas mãos bem alto e começou a clamar. E a Bíblia diz: clama a mim. O profeta Jeremias escreveu: clama a mim, clama a mim, clama a mim, e eu responder-te-ei e anunciar que coisa grande que não sabeis. Ali Moisés começa a clamar, e eu acredito que a oração de Moisés podia ser assim, enquanto Josué estava dirigindo, guiando o povo, os valentes, para pelejar contra os amalequitas, que era um povo forte e destruidor. Assim estava lá com as mãos levantadas, e um de um lado e Arão do outro, e eles dando glória e aleluia, orando, clamando. Eu não sei, mas eu sei que Moisés estava intercedendo, Deus estava ouvindo, e Moisés estava dizendo: olha aí o teu povo, olha aí o teu povo, é pecador, é errante, está no deserto, foi tu que deu, foi tu que abriu o mar, tu fez tanta coisa, então cuida do teu povo. Jesus tenha misericórdia de nós, nos ajuda a vencer essa batalha. E quando a batalha apertava, Moisés ali já começou a peleja desde manhã cedo. O dia está se passando e a peleja é assim: uma hora Israel vai se afrontando e conseguindo o campo e destruindo alguns amalequitas. Outra hora, que horas é essa, pastor? A hora em que Moisés sentia os seus braços cansados, que ele arriava os braços, aí os amalequitas prevaleciam e começavam a afrontar e destruir o povo de Israel. O que o Espírito Santo quer dizer para nós nessa noite: quando você para de orar, o diabo trama mais contra a tua vida e a minha. Quando você esquece da oração, que é mais principal do que o pão e do que a água, a oração, você consegue ficar o dia inteiro sem alimento e fazer um bom jejum, ou um jejum só com água, como Jesus chegou a fazer, mas sem a palavra de Deus você não fica, porque se você ficar sem o alimento que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que o pão é mais do que pão, aliás, é muito mais do que pão. A palavra é viva, ela é eficaz, é alimento para a alma, alimento para o espírito. Então, quanto mais você orar, eu não estou dizendo que é para você ficar igual os Carolinha lá na igreja e orando uma hora, 2 horas, 3 horas. Não, eu estou dizendo que nós precisamos viver uma vida de oração. Tem um hino da harpa cristã que diz: Jesus Cristo sempre viveu em oração. Ele estava sempre em oração. Ele ia pregar no monte antes, ele ia orar. Ele ia pregar no vale antes, ele ia orar. Ele entrava na cidade. Você acha que quando ele entrou na cidade de Naim, que ele viu o enterro saindo, aquele jovem filho da viúva chorando ali, predicando a morte do filho, ele foi ali sendo Deus, sendo homem, ele entrou em oração. Jesus Cristo estava sempre em oração. E o diabo, quando tentou ele lá no deserto, Jesus estava em oração. Quando o diabo se apresentou para ele naqueles 40 dias de jejum, assim a Bíblia Sagrada vai dizer que o diabo veio terrivelmente contra Jesus, usou a própria palavra de Deus para destruir Jesus.
querer que Jesus se abaixasse, reverenciasse e dissesse que ele é que era o Deus. Mas Jesus venceu pela palavra. Ele venceu com jejum, ele venceu com oração. Ou seja, nós não vamos vencer nessa terra os nossos inimigos. Quem são nossos inimigos? A Maria, o João, o Antônio, o José? Não, são os demônios. Existe, Paulo escreve sobre principados, potestades, hostes, dominadores desse mundo. Ou seja, é demônio mandando em demônio. Eles são escravos deles mesmos, de Satanás. Eles ficam mandando entre eles. Há uma hierarquia satânica, e eles dão um monte de nomes, e eles começam a trabalhar incansavelmente contra a vida do crente. Porque quem está lá fora está fazendo a vontade dele. Ele já não vai mexer mais, já está lá. O que nós precisamos fazer é orar para que essas pessoas sejam libertas das garras de Satanás. Opa, entrou oração de novo. A gente tem que orar. Não é só cantar, não. É orar. Porque se nós orarmos, eles serão salvos e libertos. Aquelas pessoas que nos injuriam lá no trabalho, né, no bairro, na família, até dentro da família, nós somos injuriados, caluniados, difamados. Quantas vezes dentro da nossa família você compra alguma coisa e diz: nossa, você já comprou isso? É inveja dentro da família. Como é que a gente vence isso? Com oração. E Moisés agora já está chegando à tarde, 5 horas, 6 horas talvez, e Moisés muito cansado. Aí e Arão olha para o outro. Eu falo: vamos fazer o seguinte, já que toda vez que ele baixa os braços e o cajado abaixa, aí nós estamos olhando o povo lá embaixo, já são destruídos o nosso povo. Os amalequitas estão contra nós e muitos de nós são tragados. Vamos colocar uma pedra, vamos colocar Moisés sentado, cada um segura numa mão e levanta, e ele com a mão no cajado, ele vai continuar orando, e o nosso Deus estará respondendo. Assim eles fizeram, botaram uma pedra ali, rolaram, botaram uma pedra ali em cima, ele sentou Moisés e começou a oração incessante. Agora não vai ter parada. Satanás, quando o crente começa a orar, diabo, quando o crente começa a orar, toca o telefone, batem na porta, é vendedor, é conhecido, é vizinho, o filho chama, o esposo, a esposa chama, e você está lá no momento mais gostoso da oração, porque está sendo regado com lágrimas, aí você está chorando, aí você está orando, Deus está te dando mais, e você quer mais, e você volta a orar mais ainda, aí alguém te atrapalha. Agora não, agora Satanás, ninguém vai atrapalhar não. E Moisés, com ali aquele cajado nas duas mãos, com os braços estendidos, um segurando de um lado, Arão do outro, ou seja, intercessão. Agora entra a intercessão. Esses dois homens ajudaram o seu líder. Eles não pediram. Moisés não pediu: ore por mim. Moisés diz: vamos orar, porque a batalha será vencida. E aí vamos ver o texto dizer que os amalequitas já estavam se favorecendo, mas quando colocou a pedra e Moisés sentou e as mãos de Moisés se levantaram de novo, a Bíblia vai dizer que foi como de repente um flash. Aqueles amalequitas de uma vez foram destruídos. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, meus irmãos, a oração, ela não pode parar na vida do crente. É verdade, Deus. Se o crente se encostar no outro crente pedindo para ele orar, ele vai esquecer. Ou se é um crente fervoroso em oração, pode ser que ele lembre, mas ele tem 1001 pessoa para ele orar, 1001 causa para ele orar, e talvez ele esqueça de uma ou de outra, mas se você estiver em oração, você não será esquecido jamais. Ou seja, eu quero dizer essa noite sobre o poder do fluxo de Deus, porque aqui a Bíblia vai dizer que quando Moisés cansava os braços, o poder, o fluxo do poder de Deus diminuía. Mas quando ele orava mais,
esse fluxo, esse poder aumentava. É igual o nosso coração. Se a ciência, a medicina diz que o nosso coração é um órgão que vai gerar sangue, né? Vai bombar sangue, obrigado, para todo o corpo. Se ele tiver com uma válvula entupida, ou se ele não tiver 100%, vai dar um defeitinho aqui ou um defeitinho lá. Então eu vejo assim a oração. Se nós estivermos com a vida em oração, o irmão, tudo, sim. Oração no trabalho, não é estar de joelhos dobrados. No trabalho não dá. Só se você for lá no banheiro e ficar um tempinho que for no banheiro, não dá. Porque o chefe está tomando conta. E você não pode ficar lá no banheiro. Então, você pode orar em espírito. Ali trabalhando, Senhor, repreenda a fúria do diabo. Senhor, me dá vitória nessa causa. Senhor, lembra lá daquela irmãzinha que me pediu oração, que ela está com um problema, e você é um intercessor. Aí você está intercedendo. Ou seja, nós somos, no meio da nossa família, ou para a nossa família, como um pilar, uma coluna de oração. Mas os crentes não podem ficar encostados ou enfiados nessa base. Lá na minha casa o meu pai é crente, então ele ora por toda a família. Não. O meu marido é cristão, ele é pastor, ele já ora bastante, eu estou só ali na sombra. Não. Ou você ora, ou o fluxo do poder de Deus não vai vir sobre a tua vida. Ou você busca Jesus em oração, fala para Deus, porque o que é a oração? A oração é um problema de álgebra. A oração tem que ter muito tempo para ficar ali orando. A oração é uma geometria. Eu detesto geometria álgebra, eu sou péssimo em matemática. Não. A oração é você falar para Deus, declarar a Deus a sua alegria, declarar a Deus a disposição da tua vida a Ele, agradecer a Ele o milagre, pedir, né, como diz Mateus 7, pedir, dar-se-vos-á, né? A gente precisa buscar a Deus em oração. Quantos já aboliram a oração? Quantos já não tem mais a leitura do Antigo Testamento? Já passou, é o Antigo Testamento. Quantos já não dão mais dízimo e oferta? Porque diz que dízimo e oferta era só no Antigo Testamento. Quantos estão interpretando a Bíblia de uma forma errônea? Quantos estão veredando para seitas e heresias? Porque não orou. Se você viver uma vida de oração, o diabo não te engana. O diabo não te atrapalha. Nós temos prova, irmãos. Nós temos dificuldades, sim. Nós enfrentamos dias difíceis, sim. Mas maior é Deus que está na nossa vida. O poder de Deus, ou o fluxo do poder de Deus, emana do trono da graça sobre as nossas vidas. Por isso nós temos que viver em oração, em constante oração. Eu não posso vir, por exemplo, hoje eu vou vir para o culto, aí eu vou para a igreja, chegar lá na igreja, meu Deus, foi um dia tão terrível. Não, mas para mim não foi. Para mim foi um dia abençoado. Eu tenho motivo para orar, eu tenho motivo para agradecer, eu tenho motivo para dobrar no meu joelho e dizer: Deus, muito obrigado, eu não sou merecedor do teu amor, eu não sou merecedor da tua graça, eu não sou merecedor. O Leandro Borges fez um hino lindo sobre esse amor. Quem é esse amor? Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Ou seja, eu tenho muito para agradecer a esse Deus que olhou para mim, uma pessoa torta, uma pessoa ruim, uma pessoa que vivia na bebedeira, vivia na jogatina, uma pessoa que achincalhava e brincava com Deus, e Ele teve misericórdia, e hoje Ele me deu essa oportunidade de estar aqui pregando essa palavra. Eu sei que cada um de nós tem um testemunho para dar. Por quê? Porque as nossas orações, tinha gente orando por mim, tinha gente orando por você, tinha gente orando por você, tinha gente orando pela minha esposa, tinha gente orando para nós nos tornarmos os crentes que somos hoje. Tinha alguém em oração. Eu sempre conto, tinha uma senhorinha lá no Rio de Janeiro, na minha terra, ela orou 25 anos. Ela o quê? Orou. Ela orou de vez em quando? Não. Ela orou só quando
Não. Ela orou quando a geladeira estava vazia? Não. Ela orava dia, tarde e noite. Como Daniel, 3 vezes ao dia. Deus salva o meu filho. Deus salva o meu filho. Deus trabalha na vida do meu filho. Aí, Jesus vai nos contar uma parábola do juiz, aquele incompassivo, que a mulher foi tanto tempo batendo na porta dele pedindo que julgasse a causa dela, e de tanto ela infernizar a vida daquele homem que não temia Deus, ela ganhou uma bênção. Ou seja, isso vai nos ensinar que tem que orar. E essa senhorinha orou. E cada ano que ela orava, o testemunho é tremendo. Esse rapaz, ele era promovido na biqueira. Eu não sei se é biqueira que diz aqui, se é tráfico, boca de, sei lá, tem um nome dessa porcaria que tenha. É uma coisa terrível, foi o diabo que fez. Mas há poder no sangue de Jesus para destruir essas coisas e fechar essas portas em nome de Jesus. E eu creio em oração. A Bíblia me diz, em Mateus 21, 22, se eu pedir alguma coisa a Deus, orando, crendo, eu receberei. E eu peço a Deus que feche todas essas portas, em nome de Jesus. E aí essa senhora orou, e ele era promovido lá na biqueira, e ele era promovido no tráfico, cada vez. E ele chegou um dia, viu a mãe, meia-noite, orando, e ele disse: mãe, para, está perdendo seu tempo, a senhora de joelho, uma senhora, já velhinha, vai ter artrose, vai ter artrite. Ela disse: eu morro aqui orando, mas o meu Deus vai me responder, porque eu vi minha oração pela tua vida. Não adianta, ó, eu fui promovido, agora eu sou o chefe lá. Pois bem, saiba que eu também tenho um chefe. O meu chefe é Jesus Cristo. O meu chefe se chama Jeová, e ele vai tirar você dessa vida. Um dia ele saiu 2, 3 horas da manhã, foi lá chefiar lá essas porcarias, e quando chegou lá, estava um auê, estavam querendo matar ele de qualquer jeito, queriam tomar da mão dele o negócio. Aí ele corre desesperado, e ele lembra do que a mãezinha dele disse, e ele começou a correr em direção à igreja, procurando uma igreja aberta, e não achava, e corria o bairro inteiro, descia o morro correndo e procurava uma igreja. E o Senhor permitiu ele achar uma igrejinha pequenininha, onde os irmãozinhos, com aqueles ternozinhos ainda fedendo a naftalina, onde muitos outros hoje estão com terno Yves Saint Laurent, sei lá o nome de terno, porque eu não tenho nem dinheiro para comprar esse terno. Para mim tá bom esse aqui, mas aqueles que são bem gravateadinhos, bem bonitinhos, né? Estão lá ganhando fortuna, está orando pouco. Agora, tem homens e mulheres de Deus, na sua simplicidade, o seu terno fedendo a naftalina, mas tem vida com Deus, tem vida de oração. Deus responde, aleluia, é esses que Deus responde. E aí, sabe o que aconteceu? Ele entrou numa igrejinha e Deus salvou aquele homem. Aleluia, Deus. A oração do crente é a chave da vitória. Glória a Deus. Quando Moisés, não é Moisés que dá vitória ao povo, quando Deus dá vitória ao povo através da vida de Moisés, não foi só porque Deus escolheu Moisés, é porque Deus estava vendo a oração de Moisés, estava ouvindo, as orações chegaram ao céu. Lá tem o trono da graça, onde emana o poder, o fluxo do poder de Deus vai vir do céu sobre a tua vida e sobre a minha vida. E aí Deus vai fazer proeza, vai fazer sinais, vai abrir porta, vai fechar a porta. E se o médico falar: olha, essa enfermidade é para a morte, essa enfermidade tu vai morrer, aí se Deus quiser, porque tem alguém orando por você, Deus vai fazer o que fez lá com o rei Ezequias. Ele vai dizer: profeta Isaías, volta lá, porque eu tenho ouvido a oração do meu filho e estou dando mais 15 anos de vida para ele. Ele não vai morrer. Então você que está no hospital, você que está enfermo, você que tem alguém no hospital, que está numa UTI, numa CTI, num dia como esse, uma noite como essa, eu quero te dizer no nome de Jesus, que se você viver uma vida de oração,
oração. Se você buscar esse Deus verdadeiro, não é Maria, não é José, não é Antônio, não é Aparecida, é Jesus de Nazaré. Se você buscar Ele, eu tenho certeza, em oração, crendo aquela situação que você está passando na tua família, um marido, uma mãe, uma filha, um filho, um esposo, alguém da tua família, o Senhor vai visitar quando você começar a orar, quando você dobrar o teu joelho e falar, mesmo que você não tenha intimidade com Deus, mas você dobra o teu joelho e fala: Deus dos crentes, eu te peço. Aí, aquele diagnóstico que o médico deu lá para essa pessoa da tua família vai ser contraditado. Ah, vai. Contraditório. Porque quando você for no outro dia lá, isso se não te chamar no mesmo dia. Porque enquanto aqueles aparelhos lá estão mexendo, né? Aqueles batimentos naquele monte de mecanismo. Aí o nosso Deus, quando ouve oração, vai lá e a pessoa começa, o coração dispara, e os aparelhos começam a ficar doidos, e se acerta. Aí a enfermeira vai lá e grita o médico, chama o doutor, porque o homem está vivo, chama o doutor, a mulher está boa, tem alguma coisa errada. E aí você está em oração, e Deus visitou o enfermo, e o diagnóstico foi assim, mudado por Deus. Viva uma vida de oração. Então está voltando, põe ele em oração. Não para matar ele, que Deus não vai matar ninguém. É Deus. Olha, essa pessoa está me. Senhor, mata eles. Deus não vai ouvir essa oração. Mas quando você fala assim, Jesus, tu tem visto a minha caminhada. É Deus. Eu só quero trabalhar. Eu só quero viver a minha vida. Eu só tenho visto como essa pessoa me perturba. É Jesus. Mas é para o meu crescimento. Porque tu disseste que no mundo eu teria as aflições. Ela ainda não te conhece, mas um dia vai te conhecer. Eu creio, Deus. Só me livra do mal e abençoa essa vida. Pronto. Aí o céu toca até sino. Ah, Jesus ouve aquela oração. E ele começa a trabalhar em favor da libertação daquela vida. Saulo estava rindo. E as roupas de Estevão, primeiro diácono da igreja, foram colocadas aos pés dele. E talvez zombando, Saulo disse: mais um crente que eu consigo matar. Mas no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que alguém desce do cavalo e tem um encontro com Deus. E Deus pergunta: está perseguindo e matando meus filhos? Tenho eu te dado permissão, porque esses eu estou trazendo para cá. Mas agora é tua vez. Agora o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Aí Deus liberta Saulo, vira Paulo, torna-se um grande pregador, um evangelista, abre igreja, coloca bons homens e mulheres como cooperadores, homens e mulheres que oravam, porque os que não queriam nada, ele mandava carta e dizia para os seus cooperadores: ó, não recebe fulano, cicrano e beltrano, porque eu já entreguei tudo na mão do diabo. Não quero saber de historinha não. Crente tem que orar, crente tem que buscar, crente tem que estar na presença de Deus. Não é pulando, cantando igual esses grupos lá. E vamos lá, escurece, põe neon, põe fumaça, põe não sei o que. Parece que é balada. Parece até o tempo que eu era do mundo. Eu era do mundo, eu vivia na balada. Eu vivia na balada, não conhecia Jesus, e era assim, tudo escuro, luzinha, o globo no meio rodando, no meu tempo, né, globo, né? Porque eu sou velhinho, então era um globo, rodando cheio de luz, e eu ficava lá bêbado, olhando a luz rodar, e daqui a pouco já viu o que dava, né? É como dá. Agora pergunta esse povo se quer orar. Ninguém quer, que é só show. Show. Mas orar não quer. A gente pode adorar a Deus, cantar, pular, mas tem que viver uma vida de oração. Então ore, busque a Deus, porque os amalequitas foram destruídos por causa da intercessão de Moisés, Arão e Hur. Os dois ajudaram Moisés em oração. Enquanto o homem de Deus clamava,
os seus ajudadores o apoiavam. Como tem gente fazendo oração contrária. Como tem gente querendo derrubar um ao outro. Mas Deus está vendo tudo isso. E quando a gente não ora pelo mal dessas pessoas. A gente ora para que Deus liberte, faça a obra. Essa noite, para encerrar essa mensagem, eu quero que você fique de pé e nós vamos orar. E eu vou clamar a Deus, como eu disse hoje à tarde para minha esposa em casa. Eu agora, toda vez que for pregar, eu vou fazer disso sempre, não é nem costume, não vou usar essa palavra costume, obrigação minha. Eu vou orar pela vida de vocês. E em breve, quando todas essas cadeirinhas estiverem cheias, eu vou continuar orando pela vida de vocês. É a minha obrigação. Amém? Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Pai amado e querido, nós estamos nessa noite pela tua misericórdia, orando, acabando esta mensagem, eu estou levantando este clamor, intercedendo, Senhor, pela vida da Gisele, pela vida da Cristina, pela vida da minha esposa, pela vida do teu servo que não está aqui, está trabalhando, o diácono, meu pai Rogério, ó Deus amado e querido, eu estou orando por essas pessoas que estão me ajudando aqui, Senhor, que estão dando culto a Ti, ó Deus, de alguma forma, direta ou indiretamente. Nós estamos, Senhor, na condição de estar fazendo a tua obra. Precisamos fazer mais, queremos fazer mais. Nos capacita, nos dê dons, abençoa cada vida aqui, Senhor. Eu peço que as tuas bênçãos sejam sobre o lar de cada uma delas. Ó Deus, em nome de Jesus, visita o lar da Cristina e do Rogério, visita o lar da Gisele, visita o lar da minha esposa, o meu lar, visita o lar dos nossos filhos, da nossa parentela, visita a família da Gisele, lá, meu Senhor da glória, do outro lado do estado. Visita, Senhor, visita, vai de contra a sua mãe, haja libertação, haja cura, haja transformação. Visita o nosso trabalho, ó Deus, trata e trabalha na vida dessas pessoas com libertação. Ó Deus amado e querido, eu oro para que o Senhor venha destruir toda obra contrária, todo trabalhar de Satanás contra a nossa vida. Ele quer nos destruir, ele quer fazer com que a gente não ore mais. Ele está atrapalhando até a tua igreja. Em muitos lugares já tem feito essa prática e largado assim o desejo de orar. Nós temos orado, Senhor, é 10 minutos, 20 minutos, meia hora, quanto tempo for, meu Pai, proposto, nós estaremos orando, não só na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, estaremos intercedendo como a tua serva levantou aqui o clamor, pelas nações, pelo Brasil, por esse homem que vai sentar na cadeira de presidente. Ó Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos por essa nação, nós oramos pelos nossos vizinhos, é nossa obrigação orar pelos nossos vizinhos, é nossa obrigação orar, Senhor da glória, pelas pessoas que estão do outro lado deste celular, que estão ao alcance da nossa voz, que estão ao alcance, meu Pai, desta mensagem, aqueles que vão ver esse vídeo, que vão acompanhar a gente, Senhor, que assim a oração é para que haja cura, haja milagre. Visita agora, meu Pai, esta mulher, este homem, esse jovem, essa criança que está enfermo, que está na CTI, numa UTI, alguém que esteja em casa, meu Pai, dependendo de aparelho para respirar, dependendo prostrado ali numa cama. Ó Deus, tu pode alcançar essa pessoa, tu pode curar, tu pode, meu Pai, fazer um milagre. Eu creio que tu é detentor de todo o poder, meu Senhor, no céu e na terra. O fluxo do teu poder, Senhor, através da nossa oração, chegue na vida dessas pessoas, e assim que essa que está assim desencaminhada, desviada dos teus caminhos, possa voltar à vida de oração. Tem muitas mulheres, Senhor, que pertenciam ao círculo de oração, que oravam muito e que muitas vezes, Senhor, nós fomos causa de oração delas, e hoje elas pararam, missionários pararam, pastores pararam, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, e que nesta noite está movendo o céu e terra, e a intercessão nossa, através do teu Espírito Santo, há de fazer o que apraz e trazer essas pessoas novamente nos teus caminhos. Ó Deus, eu oro, pedindo as tuas bênçãos
espirituais e as bênçãos materiais. Senhor, socorre a viúva, socorre o órfão, socorre aqueles que estão passando necessidade, os que precisam de uma porta de trabalho, socorre aqueles que estão em agonia, em aflição de alma, socorre aquele que está, meu Pai, já achando que não tem mais solução, que já não tem mais solução para o marido, para o filho que está nas drogas. Eu quero dizer nessa noite, no nome de Jesus, que há solução. Sim. O nosso irmão Diácono Rogério chegou aqui e este homem tem esse testemunho. Estava lá nas drogas e através da oração da sua esposa, hoje está aqui exercendo a função diaconal da presença de Deus com a sua família. É possível sim, há esperança para o mundo. Eles dizem, ela é a última que morre. Para nós crentes, ela não morre. Eu oro e te agradeço por tudo e por tudo. Faça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Ainda